Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o evangelista Renato, da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. É uma alegria imensa estarmos juntos para que nós possamos dar continuidade ao estudo da nossa revista O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. Chegamos, enfim, ao estudo de número 8, a parábola do juiz iníquo. A verdade aplicada diz: a vitória de uma pessoa que tem intimidade com Deus não está apenas no resultado final, mas em toda a experiência alcançada ao longo do caminho. Texto áureo: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Objetivos da lição: enfatizar a importância da perseverança na aflição, demonstrar o amor de Deus pelos necessitados e mostrar a importância da fé nos dias atuais. Comentário nos diz que a parábola do juiz iníquo, conforme narrada em Lucas 18, do versículo 1 a 8, é uma das parábolas muito importante, porque trata acerca da perseverança na oração. A Bíblia nos informa que esta parábola decorre depois do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, em um contexto escatológico em que fala da urgência, da necessidade de perseverança. E nós sabemos que somente aqueles que perseveram em oração e que buscam a Deus de todo o coração é que têm uma vida de plena comunhão com Ele. Mas aí Jesus finaliza a parábola do juiz iníquo perguntando se quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra. E ele então, depois do capítulo 17, ele inicia essa parábola e o texto nos diz que ele conta-lhes uma parábola aos discípulos sobre o dever de orar sempre sem jamais esmurecer. Porque a oração, de fato, é a maior conexão que nós podemos ter com Deus. Jesus orava cotidianamente nos montes, no templo, sempre buscando a Deus, deixando-nos o exemplo de que sem a oração nada nós podemos alcançar. Então, é importante que nós tenhamos entendimento, conforme Romanos capítulo 12, versículo de número 12, alegrai-vos na esperança, sejam perseverantes, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Né? Então, a perseverança na oração é que separará os homens dos meninos. Tópico 1 diz: o dever de orar sempre sem jamais esmurecer. E a perseverança na oração sem desanimar é apresentada por Cristo como um dever essencial do povo de Deus, porque ele enfatiza a oração como uma base central da fé cristã, através da qual o homem, de alguma forma, se aproxima do Todo-Poderoso e realiza também os seus pedidos a Deus, não como se estivesse esfregando uma lâmpada para que o gênio da lâmpada saísse, mas é para que nós tenhamos participação formal no plano de Deus e na comunhão com Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, conhece todas as nossas necessidades, sabe de tudo, mas ele quer que nós oremos a ele, para que através da oração nós desenvolvemos experiências e também comunhão com ele, para que nós possamos ter os objetivos casados e muito bem arregimentados e que juntos nós possamos fazer grandes proezas. Foi através da oração que muitos servos do Senhor do passado e do presente e agora do futuro em que nós estamos vivendo conseguiram realizar feitos extraordinários. Milagres aconteceram, o mar se abriu, o sol parou no meio do céu, houve chuva de pedra sobre os inimigos. Tudo isso por causa da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e Jesus ensina sobre a necessidade de orar. E aqui ele nos traz um paralelo muito importante, que é o paralelo entre uma viúva persistente e um juiz iníquo. E a primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus diz que em certa cidade havia um juiz cujo caráter era marcado pela autossuficiência, ou seja, alguém que achava que não precisava de ninguém, e pela indiferença tanto a Deus quanto ao seu próximo, né? Porque ele era um juiz iníquo, e iniquidade também fala de perversidade, de maldade essencial, de uma pessoa que está totalmente alheia aos preceitos de Deus. E nós podemos dizer então que o juiz dessa parábola
possivelmente não sejam um juiz do povo judeu. Vou explicar por quê. Porque, segundo a tradição judaica, havia o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, que era o Sinédrio, que estava instalado na cidade de Jerusalém e era composto por 71 juízes, né? E esses 71 juízes é que decidia a causa dos tribunais menores, também chamado de juízes locais. E esses juízes locais também eram formados por um povo judeu nas cidades pequenas, formado por um grupo de 23 juízes. E esses 23 juízes, quando vinha alguma causa perante eles que eles não conseguiam resolver, eles remetiam essa demanda para o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico naquela época, e os 71 juízes é que decidiriam a favor ou em prejuízo daquela causa. E existia um terceiro grupo de juízes, que eram os juízes romanos, que eram homens corruptos, perdulários, malignos, que estavam mais interessados em capitanear recursos para Roma e também prestígio político e social do que atender à necessidade das pessoas, porque eles tinham poder absoluto, estavam debaixo do poder e da autoridade do Império Romano, por isso eles não temiam a Deus e nem respeitavam os homens, faziam aquilo que eles bem queriam. E por isso alguns estudiosos entendem que se o Sinédrio era composto por 71 juízes, mas de homens, sacerdotes, escribas, fariseus, doutores da lei, que eram tementes a Deus. Os juízes das sinagogas locais, que eram 23, também eram tementes a Deus, apesar de também serem corruptos. Mas aqui fala de iniquidade, perversidade, o que mais se encaixa no contexto aqui, então, aos juízes do Império Romano, que durante o tempo de Jesus, o Império Romano é que dominava a nação de Israel e existia o juiz, né, o Sinédrio, que era um tribunal judaico que tratava especificamente de pecados cometidos contra a lei de Deus, e existia o tribunal civil, que era o tribunal romano, que tratava de questões sociais e criminais. E essas coisas não se misturavam em Israel, embora a gente percebe que no tempo de Jesus ali, o Sinédrio estava muito envolvido na política e querendo que de alguma forma o tribunal romano decidisse questões da religião judaica. Mas a gente percebe que, pelo contexto, essas questões eram muito mais imbricadas, muito mais enraizadas e aprofundadas, coisas essas que, às vezes, até o governador intervia, ou os juízes locais também, né, que estavam ali a serviço de Roma. Então, nós temos toda a indicação histórica de que o juiz iníquo dessa parábola pode ser, de fato, alguém a quem o povo de Israel estava acostumado a ver lidando, julgando as causas do povo de Israel com interesses particulares, interesses financeiros, interesses elitistas e interesses excludentes. Por isso, esses juízes romanos, eles eram totalmente infiéis, injustos, corruptos e amavam mais a sua posição do que, de fato, o dever. E aqui nós percebemos que esses juízes, embora fossem designados para julgar o povo com justiça, eles, de alguma forma, cometiam sérias temeridades. E por isso é que Jesus faz um paralelo dizendo que esses juízes são extremamente corruptos. E a viúva. Aqui a parábola nos conta especificamente sobre três personagens. Um juiz injusto, que não teme a Deus e não respeita aos homens. Uma viúva pobre, né, pobre demais para subordinar o juiz, e fraca demais para vencer o juiz. E nós temos também o adversário desta pobre viúva, que podia ser um parente, podia ser um amigo, e podia ser alguém da família que, ao invés de ajudá-la, estava ali se apropriando dos seus bens por saber da sua fragilidade. E as Escrituras Sagradas nos diz que as viúvas ficavam sempre aos cuidados do filho primogênito quando o marido falecia, e nós sabemos que nem sempre, às vezes, o primogênito tinha idade suficiente para representar as viúvas de modo digno. E nós percebemos que, no contexto da história de Israel, as mulheres não tinham voz na sociedade como os homens tinham. Toda a sociedade patriarcal era baseada na relação de homem para homem, né? E as mulheres não tinham tanta credibilidade assim, nem tanta força jurídica ou política.
Só que quando os maridos morriam, as mulheres podiam ir representando os seus maridos e pedir audiência com os juízes. E como ela não tinha condições de pagar um advogado para defendê-la, ela foi pessoalmente diante daquele juiz para lhe pedir justiça. E nós percebemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus sempre teve um cuidado especial para com as viúvas, os órfãos e os necessitados. A Bíblia nos mostra especificamente que tanto Eliseu quanto o profeta Elias livraram duas viúvas de uma situação financeira de grande calamidade. Nós temos o caso da viúva de Sarepta, em que Deus envia Elias para lá, ordenando esta viúva, que praticamente nada tinha, que sustentasse o profeta durante todo o período de seca por causa dos pecados de Acabe, e Deus havia feito cessar a chuva sobre a face da terra. E as escrituras nos mostram que aquela mulher estava colhendo lenha, né, e para poder fazer ali apenas uma refeição para ela e o filho comer e depois morrer. E o profeta disse para ela: olha, vai, faze primeiro para mim, depois você come, você e seu filho. E ela teve a fé na palavra do homem de Deus, e a Bíblia diz que quando ela fez e trouxe primeiro o bolo para Elias, a Bíblia diz que não faltou azeite na casa daquela viúva e nem farinha naquela panela, até o dia em que o Senhor novamente enviou chuva sobre a terra, que ela teria condições de receber os seus víveres novamente. Temos um outro caso também da viúva de um dos servos dos profetas, que certamente foi um dos homens que escondeu os profetas quando Acabe tinha tentado matar os profetas de Deus. E esta mulher agora se encontra viúva e desamparada, e a Bíblia diz que Eliseu vai até essa casa, e em que o filho daquela viúva estava para ser vendido como escravo, e os seus bens para pagar aquelas dívidas. A Bíblia diz que o profeta Eliseu vai e pela graça de Deus realiza um milagre, de modo que nem a farinha da panela daquela viúva se acabou, e o azeite transbordou, e ela foi então, vendeu a grande parte daquele azeite, quitou a dívida e teve o suficiente para viver o restante da sua vida com seus filhos. Então isso nos mostra a provisão de Deus para com as viúvas. O Senhor sempre se preocupava com as viúvas. Lá no livro de Malaquias, o Senhor nos diz que ele será testemunha contra aqueles que prejudicarem os órfãos e as viúvas. O Novo Testamento também tem recomendações específicas para com o cuidado das viúvas, para que as igrejas não fiquem sobrecarregadas, né? Então, nós percebemos que as classes, embora desfavorecidas e marginalizadas pela sociedade, elas sempre tiveram a assistência de Deus. O poder da perseverança. E a Bíblia diz então que essa viúva ia todos os dias ao gabinete do juiz, né? E com certeza as pessoas já estavam tão acostumadas daquela viúva ali, indo todos os dias ao gabinete daquele juiz, que parece que já lhe deixava passar livremente e ter audiência com ele. E a Bíblia nos diz que aquele juiz estava sempre sendo incomodado por ela. Por quê? Porque ela tinha que fazer justiça à sua causa. Seu adversário, provavelmente um parente, aproveitando-se de sua condição indefesa, tentava usurpar os seus direitos, causando-lhe grande dor. E mesmo assim, o juiz a quem ela incessantemente suplicava era totalmente indiferente à sua dor e ao seu sofrimento. E aquela mulher, ela não tinha dinheiro para suborná-lo, não tinha influência política ou social, mas ela tinha um contato direto com Deus. E isso que nós temos que aprender. Embora nós não tenhamos acesso à tribuna dos homens, nós temos acesso ao trono da graça. A Bíblia diz que nós temos que chegar com confiança ao trono da graça, para que no momento certo nós possamos alcançar o favor de Deus em tempo oportuno. E aqui, no tópico 2.2, diz: e por algum tempo não quis atendê-la. Aqui a atitude daquele juiz iníquo, ele demonstra a maldade daqueles que têm o poder de ajudar as pessoas, mas enquanto não receberem nenhum benefício em troca, seja prestígio político, prestígio social, prestígio econômico, essas pessoas não têm interesse na causa das pessoas. E a Bíblia nos diz que aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Nós somos chamados a fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos, né? Pois a essência do cristianismo é, de fato, o amor de Deus, o amor a Deus e ao próximo.
E a Bíblia nos fala claramente que se alguém tem recursos financeiros neste mundo e ele cerra o coração ao ver o seu irmão passar necessidade, o apóstolo João questiona dizendo como pode estar nele o amor de Deus, né? Então, a Bíblia nos ensina que nós temos que atender as pessoas nas suas necessidades, que o egoísmo, que a maldade, que a tirania não podem imperar, né, diante da necessidade de socorrer aquelas pessoas que precisam. E existem muitas pessoas, como no caso desta viúva, que embora não tenha a assistência dos homens, a Bíblia nos mostra que ela terá sempre a assistência de Deus. Tópico 2.3, uma viúva determinada. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Olha só que interessante. A juíza todos os dias importunava no gabinete daquele juiz. E a Bíblia diz que por algum tempo ele não quis atendê-la. E por que ele não quis atendê-la? Ele diz o seguinte, olha, ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar novamente. Aqui o termo grego utilizado é chamado de hipopiazo. Hipopiazo significa esmurrar, socar no olho. E é como se aquela viúva estivesse ali, de alguma forma, incomodando tanto aquele juiz, que aquela maldade dele, o egoísmo dele, a soberba dele, estava de alguma forma chegando ao conhecimento da sociedade. E esse hipopiazo, que significa socar no rosto, é um incômodo tão grave, mas tão grave, que vai expor a frivolidade do juiz, né? Um soco no rosto deixa marcas, deixa hematomas, né? E isso, de alguma forma, politicamente, era como se o juiz estivesse tendo seu rosto exposto, né? A sua vergonha sendo exposta diante da sua frivolidade em recusar-se a atender a causa daquela viúva, né? E embora o juiz não tivesse o interesse pessoal em favorecer aquela pobre mulher, ele decidiu atender a ela sem receber nenhum valor financeiro, sem receber nenhum suborno, porque ela não tinha nada a oferecer. A única coisa que aquela viúva tinha era a perseverança. E o contraste interessante é que Jesus usa a figura de uma pessoa que dentro dos anais da sociedade, da elite política da cidade, tinha um poder muito alto e utilizando-se de uma pessoa que não tinha praticamente poder ou relevância social alguma. As viúvas eram totalmente desamparadas quando seus maridos morriam, se elas não tivessem recebido ali algum bem ou deixado de alguma forma alguma herança para essas mulheres. Elas eram extremamente desfavoráveis na sociedade. E Jesus pega parte do elo mais fraco para o elo mais forte, para mostrar que, embora o juiz que se achava grande e todo-poderoso, ele não poderia se curvar, não poderia, de alguma forma, se deter diante do clamor de uma viúva determinada. Uma viúva pequena, pobre, necessitada, porém determinada, foi capaz de mover a atitude daquele juiz, não o seu coração. Porque o coração daquele juiz, de fato, era um coração corrupto, duro e inquebrantado, né? Era iníquo, cheio de perversidade. E ele não moveu-a pelo sentimento, ele moveu-a pela importunação. Foi o incômodo daquela viúva que fez com que o juiz mudasse de ideia. Não é fácil alcançar os resultados desejados, o resultado de uma vida de fé, tópico 3. E disse o Senhor, ouçam o que diz o injusto juiz. Jesus desperta, conclama a nossa atenção para que nós prestemos atenção nas parábolas do juiz iníquo. Jesus nos mostrou que, mesmo sendo relutante em ceder os apelos daquela viúva, aquele juiz, aquele iníquo, acaba atendendo a viúva, fazendo-lhe justiça contra o seu adversário, batendo o martelo e decidindo a sua causa, não por compaixão, mas por causa do cansaço, evidenciando-se que a justiça pode ser alcançada mesmo nas condições mais adversas. O que de fato nos mostra que o ensinamento de Jesus nos ensina que o caminho do sucesso em todas as áreas da nossa vida, como está escrito aqui, não é uma linha reta, mas um percurso repleto de altos e baixos. Cada tropeço, cada resposta negativa é uma oportunidade de aprendizado. A vitória de uma pessoa que tem uma vida de oração é algo que realmente desperta a atenção dos mais curiosos. Porque hoje as pessoas não gostam mais de orar. As pessoas abandonaram a vida de oração.
Hoje tem tanta coisa para se distrair, redes sociais, internet, computador, televisão, plataformas de vídeo, que pouco tempo as pessoas deixam para Deus. E aqui nós vemos que a vitória de uma pessoa que tem uma vida de oração e intimidade com Deus não está apenas no resultado, mas na jornada, na força desenvolvida e na experiência alcançada ao longo do caminho, né? Tudo que vem de Deus é motivo de aprendizado. Nós não vimos nenhum servo de Deus ao longo da história que alcançou alguma vitória diante de Deus em relação aos seus adversários ou aos problemas que estivessem enfrentando na vida sem a prática da oração em suas vidas. Por isso Jesus diz, orai Tessalonicenses 5,16 diz, orai sem cessar. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz, batei e avi-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi e dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e a todo aquele que bate a porta será aberta. A importância de saber esperar em Deus. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, né? Ainda que os faça esperar. A Bíblia nos diz então que a nossa oração, ela não é simplesmente um ato de esfregar ali a lâmpada e já ter a resposta imediata. A vivência com Deus através da oração, ela requer experiência, ela requer luta, ela requer dedicação, esforço, confiança e fé plena de que aquilo que Deus prometeu realizar na nossa vida, Ele há de realizar. E nós temos que entender que Deus ele não age conforme o nosso interesse, não age conforme a nossa vontade. Nós geralmente somos pessoas ansiosas, somos pessoas que a cada dia que passa nós estamos numa cultura totalmente frenética, da cultura do aqui e agora, e sempre queremos respostas imediatas. Mas Deus sabe o momento certo. Deus ele age nos últimos minutos do segundo tempo. É na virada do ponteiro do relógio. Quando a gente acha que não tem mais solução para a nossa vida, mesmo continuando na perseverança, quando a gente pensa em desanimar e que parece que tudo vai desabar, Deus entra com a sua poderosa providência e faz um milagre. Parecia que o mundo ia desabar, né, que o faraó, juntamente com todos os egípcios, estariam alcançando Israel quando eles estavam para atravessar o Mar Vermelho. De um lado, areias do deserto, onde tinha serpentes ardentes, do outro, montanha, na frente o Mar Vermelho, e atrás estava vindo o exército de faraó. Mas Moisés clama a Deus, e Deus então abre o Mar Vermelho no último segundo, e o povo de Israel passa a pé enxuto. Nós vemos um momento em a Bíblia diz que os filhos de Israel estavam tendo uma grande batalha e Josué, ali no contexto da conquista da terra prometida, no vale de Gibeon e também nas imediações do vale de Aijalon, ele ora a Deus, pedindo para que Deus segure o sol em Gibeon e a lua no vale de Aijalon, até que o povo de Deus vencesse a batalha. E a Bíblia diz que o sol e a lua pararam e não correu o tempo até que os filhos de Israel conseguissem vencer aquela batalha. Milagres extraordinários aconteceram porque os homens souberam orar e no último momento Deus enviou a resposta e a vitória. Quando Cristo vier, achará fé na terra? Então aqui nós já entendemos que o juiz atendeu a causa daquela viúva. Ela recebeu a vitória que ela tanto necessitava. E a Bíblia diz então que depressa o Senhor nos fará justiça. Aí ele pergunta, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E essa pergunta nos leva a instigar acerca da força da oração em um mundo marcado por incertezas, desânimos, e nós sabemos que a modernidade trouxe conosco uma série de novidades que, embora necessárias ao progresso da nossa vida, do nosso trabalho, trouxe ali a inovação com as redes sociais. Nós conseguimos comunicar com uma pessoa que, embora nós estejamos aqui no Brasil, podemos falar a qualquer hora com uma pessoa na China, no Japão, na Coreia, na França, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, sem nenhum tipo de barreira ou impedimento. Aumentou-se a possibilidade de comunicação com os homens e, em contrapartida, a modernidade diminuiu a comunicação dos homens para com Deus.
De homem para com homem, a modernidade melhorou a comunicação, mas as mudanças que a modernidade trouxe diminuiu o diálogo entre Deus e os homens. E por isso é que Jesus pergunta que diante de tantas mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo hoje, diante de tantas distrações que nós conseguimos obter na nossa vida hoje, diante de tantas facilidades que nós temos, inteligência artificial para tudo, né? Distrações, plataformas de vídeo, redes sociais, são tantas e tantas opções que a gente tem para ficar rolando a tela o dia inteiro. Se nós formos analisar e não tomar cuidado, a gente acaba desgastando a nossa fé diante de Deus e a gente acaba vivendo em um ambiente em que hoje nós nos tornamos pessoas cada vez mais inteligentes, porém mais incrédulas e afastadas de Deus. E a parábola do juiz iníquo oferece uma profunda reflexão sobre a manutenção da nossa fé até a vinda de Cristo, convidando-nos para que todos nós estejamos firmes e perseverantes na oração, para que quando o Senhor chegar nos encontre vigiando. Então, é importante que nós entendamos que a parábola do juiz iníquo deveria mais ser chamada de a parábola da viúva persistente, porque mostra que se um juiz, né, que é duro, iníquo e insensível, foi capaz de ouvir a oração de uma viúva pobre, frágil, né, e desamparada, que dirá Deus, que é nosso Pai, que é justo, fiel e glorioso, não nos dará graciosamente com Ele também todas as coisas? Se nós orarmos com fé, a Bíblia diz que crendo nós receberemos, né? Então, acreditamos que se um juiz foi capaz de ceder aos apelos de uma viúva pobre e necessitada por causa da importunação, não significa que importunando a Deus nós também vamos conseguir, mas significa que se um juiz foi capaz de se sensibilizar, que dirá Deus? Ele diz, se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Se o seu filho te pedir um peixe, você não vai lhe dar uma cobra. Se o seu filho lhe pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Então a oração, além de nos aproximar de Deus, de nos dar experiência de vida para com Deus, de fazer-nos experimentar os milagres de Deus, ainda nutre a nossa fé e também a nossa experiência e a nossa perseverança para que nós continuemos lutando em busca do nosso maior objetivo, que é entrar no reino eterno do Senhor, através da busca intensa pela sua presença, da reconciliação a cada dia com o Senhor e estando sempre em comunhão com Ele, para que quando Ele vier, nós ainda estejamos de pé, orando, buscando e sendo fiéis à sua presença. Agradeço aqui a sua audiência e Deus abençoe em nome de Jesus.